Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer a prefeita do município de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Fernando de Maria. E vamos agora às manchetes dos principais jornais e sites. Jornal Folha de São Paulo traz a seguinte manchete: Marina empata com Aécio no primeiro turno e com Dilma no segundo. O Estado de São Paulo: Campos é enterrado em clima eleitoral. Jornal A Tribuna de Santos: peritos querem manter buscas com relação ao acidente que vitimou Eduardo Campos. O semanal Boc News: tráfego aéreo, dúvidas no ar. No Santa Portal: morto em acidente aéreo. Sob aplausos e acompanhado por multidão, corpo de Campos é sepultado. Com relação ao G1, Santos e região: prima de Campos chora e agradece por moradores vivos. No portal da UOL, Datafolha: Marina empataria com Aécio no primeiro turno. E a revista Veja traz na capa uma imagem do governador Eduardo Campos com a frase: não vamos desistir do Brasil, de autoria de Eduardo Campos. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar, é evidente, sobre questão da sucessão presidencial, até porque, por conta da perda trágica do governador Eduardo Campos, que seria o candidato do PSB à presidência da República, o meio político retoma toda a articulação em torno da eleição e da sucessão presidencial. E tudo indica que a ex-senadora Marina Silva, vice de Eduardo Campos, será a nova candidata do PSB. Aliás, a pesquisa do Datafolha, publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, vem reforçar muito essa tese da candidatura de Marina Silva. Até porque, pelo Datafolha, Marina Silva estaria em segundo lugar hoje, vencendo Aécio Neves por 1 ponto, ou seja, na margem de erro. Marina teria 21% das intenções de voto e Aécio 20% das intenções de voto. A liderança, o primeiro lugar, continua com a presidente Dilma Rousseff, que registra 36% das intenções de voto. De qualquer forma, com esses números, já teríamos segundo turno, pois a soma de Aécio e Marina, 41%, ao passo que Dilma teria 36%. Teríamos garantido, portanto, o segundo turno com a candidatura de Marina Silva pelo PSB. Agora, o grande dado, o dado mais relevante dessa pesquisa é que pela primeira vez, num segundo turno, numa projeção de segundo turno, a presidente Dilma Rousseff seria derrotada, pois Marina Silva teria 47% das intenções de voto contra 43% da presidente Dilma Rousseff. É bem verdade que é no limite da margem de erro, que é de 2 pontos, para cima e para baixo, 47 a 43. Mas pela primeira vez, a presidente Dilma aparece numa pesquisa de segundo turno, sendo derrotada por uma adversária, no caso, Marina Silva, do PSB. Na edição de hoje, nós vamos falar com a prefeita Maria Antonieta, é claro, sobre eleições, sobre sucessão presidencial, mas sobre uma série de temas importantes para Guarujá e para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 18 de agosto. E hoje recebendo com muito prazer a prefeita do município de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Prefeita, bom dia. Gostaria muito de iniciar essa entrevista com outro tema, mas infelizmente, diante da trágica perda do governador Eduardo Campos e de todo o pesar e a consternação, né, deste momento ainda, principalmente após o sepultamento do governador Eduardo Campos, mas política, a senhora sabe, é dinâmica e já se começa a falar novamente em política, já temos uma nova pesquisa, enfim, tudo indica que Marina Silva vai substituir Eduardo Campos. Eu queria exatamente a sua avaliação, a sua análise. A senhora que é uma das coordenadoras da presidente Dilma Rousseff aqui na região, ao lado da prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, da campanha de reeleição da presidente Dilma, que pela primeira vez aparece sendo derrotada numa pesquisa, uma simulação de segundo turno, exatamente por Marina Silva. Bom dia, prefeito. Obrigado pela presença. Como é que a senhora avalia essa situação? Bom dia, La Scala. Bom dia, professor Fernando de Maria, a todos os telespectadores. Primeiro, a política é muito dinâmica e os acontecimentos são muito recentes. Nós ainda estamos aí no calor das emoções. Para todos nós foi um grande impacto que aconteceu na semana passada. Nós esperávamos o Eduardo Campos no Sofitel, lá no Guarujá, no encontro do Santos Export. Nós tínhamos recebido Michel Temer na segunda-feira, receberíamos ele na terça e o Aécio Neves para falar aos empresários do setor portuário, aos governos municipais. A gente fica e lamenta, né, o que tem acontecido. Isso foi muito triste para a nossa história da região e para o país. E a gente, ao mesmo tempo, agradece a Deus que Ele colocou a mão dele aqui sobre a cidade de Santos. Podia ter sido muito pior, né? E então eu posso dizer que Deus protegeu aqui a nossa região, a nossa cidade, de um desastre pior. Mas em relação ao cenário nacional e na responsabilidade, né, de, nos próximos dias, junto com a prefeita Márcia Rosa, estar colocando em campo a campanha da presidenta Dilma e do vice-presidente Michel Temer, de ver que nós precisamos ainda sentir a população ao longo desses dias, até porque a grande maioria de nós não está com material ainda na rua. Né? A gente ainda está organizando, nós estamos todos organizando as campanhas, ainda nós estamos no campo das reuniões de núcleos com segmentos, daqui a pouco começam todos os programas eleitorais de rádio, de TV, as pessoas vão ter a oportunidade de poder avaliar o que já foi feito pelo governo da presidenta Dilma e do vice-presidente Michel Temer, os avanços que o nosso governo teve, e vai poder comparar com a proposta dos adversários. Eu penso que é muito cedo para falar em vitória de A, de B ou de C, mas eu sempre entendi que os nossos adversários têm que ser encarados com muito respeito e com muita responsabilidade, e é desta forma que nós vamos para a rua, falando do que nós fizemos, das conquistas do governo da presidenta Dilma, do vice-presidente Michel Temer em todas as áreas. A Baixada Santista foi super beneficiada com os investimentos aqui em Santos, parte dos recursos do VLT, a construção do túnel, no programa de mobilidade. Em Guarujá, nós estamos para iniciar todo o programa de drenagem do Santo Antônio, são quase 30 milhões do PAC de macrodrenagem. Os programas habitacionais, seja do PAC 1, do PAC 2, que já estão na vida das pessoas, que eu entreguei várias moradias ao longo desse período, estamos finalizando mais outras moradias,
os investimentos na área de saúde, de educação, o acesso, né, das pessoas à formação profissional, ao ensino superior, enfim, todas as áreas. Então, eu acredito que à medida que a população começar a linkar, né, e relacionar isso ao governo atual, vai começar a perceber a seriedade que foi o governo da presidenta Dilma e a necessidade da continuidade de algumas políticas públicas. E, claro, é o momento das pessoas se colocarem, da gente também construir os novos anseios, né, que são possíveis nesse momento com os encontros que nós estamos fazendo em toda a região, em todo o Brasil. Então, eu vejo que estamos iniciando. E, aliás, vale o registro, prefeito, aqui o horário eleitoral, né, Fernando? Começa o horário começa amanhã, né? Sim, exatamente. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Chico. Bom dia, prefeita. A senhora prefeita, efetivamente, apesar do horário eleitoral já ter iniciado em julho, efetivamente o segundo tempo dessa grande partida, com novos jogadores, começa a partir de amanhã, efetivamente, né? E só comentou agora há pouco que essa até agora não tem material, né, nesse aspecto. Já houve o primeiro balanço financeiro e o candidato do PSDB, Aécio Neves, já angariou mais recursos aí em sua campanha nesse primeiro momento. E diante do cenário que se apresenta, até pela forma, caso confirme a Marina Silva, muita parte do empresariado não tem uma certa simpatia. Então a tendência é carregar boa parte dos recursos que poderiam migrar, obviamente, para o Eduardo Campos. Isso os jornais deram ontem, isso migrar para a campanha do Aécio Neves. Só sabe que uma campanha nacional com poucos recursos, obviamente, é mais difícil, apesar de ter tempo na televisão, né? E diante disso, só com uma coordenadora, quer dizer, já estamos na metade do tempo do processo eleitoral. Como lidar com isso? Que pode acontecer isso, falta de recursos numa campanha, apesar de ter tempo na televisão. Mas olha, professor, eu vejo que o problema não é apenas da nossa campanha. São todos os candidatos. Você pode ver que, pelo menos na minha cidade, algumas cidades que eu tenho visitado na região, são poucos os candidatos que estão com campanha na rua. E quem está é mais visualmente, é cavalete ou lambe-lambe, que é o que nós já observamos desde os primeiros dias. O que nós estamos focando? O diálogo com a sociedade, reuniões nos núcleos, reuniões com segmentos, com lideranças. Nós temos trabalhado nesse sentido ao longo desses meses, nas mídias sociais, no posicionamento, na defesa dos programas. E eu acredito que essa tenha sido a estratégia. Agora, neste momento, estruturando melhor as equipes, né, e as pessoas no seu voluntariado, para a campanha no corpo a corpo. Essa semana, por exemplo, nós teremos caminhada com o Paulo Scaff aqui na região, sexta e sábado, ao longo das 9 cidades. Teremos um encontro grande com a presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer estadual, que estamos também organizando. Então, há uma série de ações sendo realizadas, encontros semanais e diários acontecendo, atividades de diálogo com a sociedade, ocupando os espaços onde a gente pode realmente estar falando. É um outro estilo de campanha. Cada ano, né, há uma mudança. Sim, já houve uma mudança na minha, está havendo uma mudança na campanha nacional. E eu digo para as pessoas, campanha não se faz apenas com recursos. A campanha se faz com pessoas. E a campanha se faz acreditando naquilo que você está levando ao outro e mostrando as diferenças. E como se dizia, né, antigamente, a campanha se faz andando, caminhando. Tem que ter boas pernas. Porque... Exatamente. E uma campanha nacional. Mas essa campanha agora é interessante que ela mudou completamente. Não sei, nós estamos a 45 dias das eleições, o horário eleitoral começa amanhã. E se vê pouca coisa na rua. Mas ela será uma campanha rápida, ela será uma campanha de formação de opinião e ao mesmo tempo, eu acredito que o aquecimento, né, a gente foi pré-aquecendo, ela deslancha a partir de agora, né, com os programas de rádio e TV, com a ação na rua mais fortalecida. E o nosso trabalho, meu e da Márcia, é poder estar dando subsídios para a militância em toda a região, que faz parte do nosso arco de alianças, para que chegue a cada pessoa as nossas propostas, para que chegue aquilo que já foi realizado pela presidenta Dilma e pelo vice-presidente Michel Temer, e que nós possamos demonstrar a seriedade que o governo tem e está tendo, né, no cuidado com o Brasil.
Claro que a gente não muda uma realidade de uma hora para outra, é uma sequência de realizações. É como um governo municipal. É um processo de debate, né, prefeito? Exatamente. Acho que hoje em dia a política tem que se debater, as pessoas têm que aprofundar esse debate em torno dos temas fundamentais como educação, saúde, habitação, etc. E tal. Prefeito, falando em pesquisa, só para não perder a oportunidade, nós também, o Instituto Datafolha também divulgou uma pesquisa com relação ao governo de São Paulo no final de semana, e dando conta de que o governador Geraldo Alckmin, se as eleições fossem hoje, seria reeleito com 55% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o candidato do PMDB, Paulo Scaff, empresário Paulo Scaff, com 16%. E em terceiro, o candidato do PT, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com 5% das intenções de voto. Como é que a senhora vê a situação em São Paulo, esse amplo favoritismo do governador Geraldo Alckmin há 45 dias das eleições? Bom, é indiscutível que o governador é uma figura muito presente em todo o estado, né? Ele fez um trabalho de percorrer o estado permanentemente e também é claro que o Paulo Scaff, até um período atrás, ele era o presidente da Fiesp, é uma figura também conhecida, mas não com a abrangência do governador que está indo para o segundo mandato e já teve uma experiência de governar, né? Já teve uma experiência de já ser governador. Então, isso é natural e eu vejo a mesma coisa, nós teremos a oportunidade de ampliar a presença do Paulo Scaff e torná-lo mais conhecido agora ao longo desses dias, onde todos terão acesso, seja por rádio, pela TV, né, a todos os candidatos. As propostas dos candidatos. Então, eu tenho andado com a nossa militância, com os partidos coligados e a gente tem sentido uma grande adesão ao nome do Paulo Scaff. Ele é uma pessoa que tem uma história muito comprometida com as causas que abraça, né, como nós tivemos aí com a questão da energia, com as questões relacionadas à defesa, ao apoio da indústria, do desenvolvimento econômico, e a imagem dele está muito vinculada à educação, à preparação das pessoas para o mercado de trabalho, a uma educação de maior qualidade e a um sistema que é reconhecido pelo seu resultado, pela sua eficiência, que é o sistema implantado pelo Senai, pelo SESI, pelo SENAC, então por todo o sistema S. Né? Então, o Paulo ele tem uma grande aceitação e quem conhece multiplica isso. Quem não conhece e passa a conhecer e vê também a postura séria e a história, tem aderido. Então, nós estamos tendo uma campanha em relação ao Paulo, assim, uma campanha leve, né, como a gente chama, por ser um candidato novo, é um candidato que está ampliando a sua capacidade de chegar na casa das pessoas e falar da política pública. Então, nós estamos muito confiantes que muita coisa tem para acontecer aí até o dia 5 de outubro. Prefeita, nesse cenário também, a senhora, o próprio, já em entrevista na imprensa, o próprio Paulo Scaff, ele não gostaria muito de atrelar a imagem dele a também da presidente Dilma Rousseff. Até porque São Paulo tem um candidato, o PT tem um candidato próprio aqui nesse sentido. A senhora como coordenadora, a senhora é do PMDB e como coordenadora de uma campanha para a presidente Dilma, como é que fica nesse cenário, nesse sentido? Olha, isso está superado. Assim? Isso está superado na questão dessa discussão internamente no PMDB, tanto é que nós estamos preparando um grande encontro onde estará a presidenta Dilma, o vice-presidente Michel Temer e as lideranças, os militantes, as pessoas de todo o estado do PMDB e os apoiadores. Então, eu posso dizer que, enquanto coordenadora da campanha do Paulo Scaff na Baixada, em todos os nossos encontros, junto com o nosso time de coordenação, não se fala deslocadamente de uma candidatura e da outra. E é claro que teria esses cuidados todos, professor, porque nós sabemos que ter dois palanques, né, a governo do estado, é uma situação delicada para você poder falar e trazer para uma atividade um candidato à presidência. Então, você imagina, se nós organizamos um evento, né, e esse evento é organizado por quem? É organizado pelo PMDB ou é organizado pela coligação do PT? E nós temos militâncias comuns, né, que iriam, porque a presidenta Dilma, o vice-presidente Michel Temer. Então, nós estamos trabalhando isso de uma maneira muito saudável, harmônica, os materiais, as nossas ações.
Claro que é a sociedade que vai fazer as suas escolhas, mas entre nós isso já está assim, pacificado. E na região a gente não fala do Paulo Scaff, sem falar no Michel Temer como PMDBista, sem falar na presidenta Dilma e claro, trazendo as nossas conquistas, tanto do nosso candidato ao governo do Estado, Paulo Scaff, quanto do nosso vice-presidente Michel Temer e da presidenta Dilma, e mostrando que o PMDB fez parte de muitas destas conquistas. Faz parte da coligação. Aliás, isso tudo vem à baila, né, Fernando? Porque a presidente Dilma declarou que em São Paulo ela teria 2 candidatos. E isto repercutiu muito mal junto ao PT. Afinal, o PT tem um candidato em São Paulo, foi ministro da Saúde, foi colega de ministério da própria presidente Dilma, e houve essa infelicidade, imagino, do ponto de vista de dizer que tem 2 candidatos em São Paulo, quando mas na essa verdade, é uma realidade, né, regional, mas cria um certo mal-estar. Cria uma situação, porque até para o eleitor, né, para o militante, claro que o militante gostaria da dedicação da presidente àquele seu candidato, assim como nós gostaríamos da dedicação do Michel ao nosso candidato. Então há claro, o palanque fica dividido em relação ao estadual, mas não fica dividido em relação à direção nacional. Prefeita, eu queria aproveitar antes da gente encerrar esse primeiro bloco e colocar a senhora também, até por conta de tudo aquilo que a região viveu com um acidente trágico que vitimou o governador Eduardo Campos, com relação ao aeroporto civil metropolitano de Guarujá. Como é que anda? Como é que está? Como é que está a tramitação? Afinal? Houve outorga, já se faz algum tempo, a senhora, quando esteve aqui, disse que levaria 2 anos para buscar o EIA-RIMA. As coisas estão andando, prefeito? Estão andando muito bem. Graças, né, ao empenho do vice-presidente Michel Temer, nós tivemos no dia 3 de outubro de 2013 a outorga do Aeroporto Civil Metropolitano. O que é a outorga? É o documento que permite que a prefeitura diga: eu estou responsável por esse empreendimento será gerenciado por nós. Com esta outorga, nós conseguimos captar a condição de fazer o EIA-RIMA, porque sem cessão do espaço e sem outorga, como é que eu podia chegar num grupo de investimento e falar: vocês financiam para mim esse estudo que custa 3,5 milhões? Vocês financiam para mim a preparação da modelagem do aeroporto que custa Y? Então, com a outorga, nós fomos às agências de desenvolvimento, nós conseguimos tanto o estudo da modelagem quanto do EIA-RIMA. Está sendo feito, nós entregamos antes dos 180 dias que foi definido pelo ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, nós entregamos a nossa proposta. Eles fizeram sugestões, pediram para a prefeitura fazer adequações e nós voltamos com a lição de casa. Tivemos reunião quinta-feira, após o acidente, já estava marcado na semana anterior a ida a Brasília do meu responsável pela área aeroportuária, que é o Dário. Então, ele foi já com toda a orientação de usos de recursos federais a fundo perdido para algumas iniciativas que não precisam aguardar o EIA-RIMA acontecer, porque a base ela já funciona com a sua pista, recebendo várias aeronaves, né, de todas as naturezas e tamanhos, e, portanto, nós gostaríamos de começar algumas intervenções. Ao mesmo tempo, nós... com o EIA-RIMA até final do ano, nós já teremos a condição de iniciar no próximo ano toda a ação para o processo licitatório. Então, está dando tudo conforme nós tínhamos desenhado, os prazos. Então, graças a Deus, o processo do aeroporto está caminhando bem. Existem muitos interessados, muitas empresas aéreas que gostariam inicialmente de fazer uma operação assistida, ou seja, iniciar o procedimento de viagens antes do aeroporto estar pronto, mas nós temos um compromisso com o Ministério Público da questão do EIA-RIMA primeiro, para depois as novas ações. Então, eu acredito que a Azul, Avianca, Gol, TAM e todas as que já nos procuraram se interessam por Guarujá, é um aeroporto viável, e nós agora também estamos recebendo as empresas com estudo de viabilidade econômica, o EVTE,
para a construção e operação, que é o nosso foco, porque nós vamos conceder a operação do aeroporto. Como eu sempre falei, a prefeitura ela não tem vocação de administrar o aeroporto, mas ela tem a vocação de fomentar a política pública. Então é isso que nós estamos neste momento. E a última reunião foi quinta-feira passada em Brasília. Tá certo. Fernando, deixar uma pergunta para a prefeita responder no próximo bloco. Sim, prefeita, a respeito desse acidente que aconteceu, só acho que de alguma maneira isso pode aumentar algum tipo de discussão, alguma coisa nesse aspecto? É mais nesse sentido o acidente, por causa das características geográficas aqui da Baixada Santista, se existe alguma possibilidade de novos questionamentos por causa desse episódio? Prefeita, a senhora responde no próximo bloco. Com licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida aqui da Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Brinque com o seu animalzinho. Ele precisa de carinho, amor e atenção. Eles podem estragar seus sapatos, seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 18 de agosto. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o prefeito de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e o colega jornalista, professor doutor Fernando de Maria, que é professor aqui da Universidade de Santa Cecília. E que no bloco anterior, prefeita, deixou uma questão relativa ainda ao aeroporto, se o acidente que acabou vitimando o governador Eduardo Campos, enfim, que iria pousar no aeroporto de Guarujá, se isso poderá de alguma maneira protelar, criar mais dificuldades para a concessão definitiva das condições para que o aeroporto possa funcionar plenamente em Guarujá. Bom, eu vejo que não, pelos estudos que nós fizemos, por tudo que a gente vem trabalhando, nós entendemos que a pista do nosso aeroporto é uma pista significativamente boa. Ela tem 1.360 metros, quando o aeroporto do Rio de Janeiro, o principal aeroporto, tem 1.100 metros. Sim. Né? A gente ainda tem uma condição que são com os investimentos que serão feitos privados, tornar o nosso aeroporto ultramoderno. Hoje nós somos uma base aérea, né? E como base aérea, com todo o processo que a base teve ao longo desses anos, ela está operando da mesma maneira que antes. Então a nossa reunião em Brasília foi exatamente para verificar o que nós já podemos usar dos fundos de investimento para a área aeroportuária, no sentido de poder, o que é possível já ir trabalhando, melhorando, uma vez que a pista é e será compartilhada. Ao mesmo tempo, a vocação do nosso aeroporto é uma vocação para voos comerciais, turísticos, para alavancar o potencial turístico da nossa região, para ampliar toda a área de serviços. Nós ainda teremos a oportunidade de aliar o nosso aeroporto a toda a formação profissional, uma vez que temos a primeira escola técnica de manutenção aeronáutica do Brasil,
que é a Escola Alberto Santos Dumont, que utiliza a nossa base aérea como centro de estudos, onde nós poderemos ter os nossos profissionais permanecendo, dando suporte às companhias aéreas que vão ali operar. Outro aspecto que nós tivemos todo o cuidado é a questão do ruído, a questão da menor intervenção com a população. E a nossa vocação não é para ser um aeroporto de cargas, que exigiria uma pista de 2.500 metros. Nosso aeroporto é um aeroporto turístico, comercial, que vai servir para levar pequenas cargas no cotidiano, que é aquilo que nós temos capacidade, conforme nós assumimos em TAC com o Ministério Público, uma vez que a nossa vocação não é para ser um aeroporto de cargas, e sim um aeroporto comercial. Então, nós temos tranquilidade de que este fato não seja um instrumento para inviabilizar um sonho da Baixada Santista, uma vez que o processo está sendo feito com muita responsabilidade. Muito bem. E a senhora acredita que até quando esse aeroporto será pronto e finalmente inaugurado, prefeito? Nosso objetivo com a RIMA pronta é o ano que vem já estar licitando. E como será feito modularmente pela iniciativa privada, o meu desejo é terminar o nosso governo com o aeroporto funcionando, com as pessoas empregadas, trabalhando e com o aeroporto sendo um instrumento alavancador da economia da nossa região, do nosso turismo e dando oportunidade de trabalho para as pessoas que nós hoje formamos aqui na região. Então até 2016, se tudo correr bem. É o nosso objetivo. Fernanda Maria. Prefeita, até porque eu tenho lutado tanto, né, e foi no nosso governo que nós avançamos com todo o processo, né, e conseguimos efetivamente tornar aquilo que era só uma conversa realidade. Então, é justo que a gente possa, né, ter o prazer de poder fazer a inauguração de algo que a gente sonhou tanto coletivamente. Muito bem. Sim. Prefeita, a senhora deve estar já finalizando pelo menos junto com os seus secretários, a questão do orçamento do próximo ano, né? E o cenário econômico, né, assim como os demais prefeitos, o cenário econômico não é lá não tão animador assim nesse sentido, né? Então, obviamente, até porque o aumento de demanda de custos, só teve aí um problema recente junto à parcela, no caso dos professores, aí para reajuste, enfim. E aí, obviamente, quais são suas perspectivas, né, e efetivamente, porque por causa dos gastos efetivos que já são concretos, mas há um risco de diminuição de queda de arrecadação geral dos municípios, até por causa da própria economia, que o país está, obviamente, num momento bem complexo nesse aspecto, especialmente desde o semestre passado, com esse semestre também. Então, qual é a perspectiva orçamentária para o próximo ano? O que o senhor já está vendo junto com os seus secretários que possa ser que tem que apertar os cintos em algumas áreas aí, em decorrência da própria situação econômica do país? No caso do Guarujá, Fernando, a questão que já faz com que a gente tenha apertado os cintos desde 2013 não foi nem somente a queda de arrecadação de CMS e de todo o fundo de participação dos municípios, que tanto o ICMS quanto o FPM, eles estão relacionados a tudo que você dá de estímulo. Se você diminui algo no mercado, se você dá um incentivo para carro, se você reduz custo de combustível, se você reduz algum tipo de imposto, isso reflete na arrecadação do município. Então, nós já vínhamos num processo de diminuição tanto de FPM quanto de ICMS. Tanto é que tanto o governo federal quanto o governo do estado nos repassaram alguns recursos um pouquinho a mais, porque a queda foi muito bruta em ambos, né, os níveis de governo. Quantos por cento o senhor tem daí, mais ou menos? Não tenho em mãos aqui, mas eu posso dizer que nós tínhamos uma arrecadação de 2 milhões de FPM, de repente você cai para 1 milhão, né? De repente você tem uma arrecadação de CMS de 4 e você recebe 3.500. Então, mesmo que seja pouco ou muito, você sente porque você já contava com aquele recurso para suas despesas. Então, nós estamos agora no processo de elaboração, nós temos que entregar até dia 30 de setembro ao Poder Legislativo a lei orçamentária do município,
Hoje nós começamos, exatamente hoje, as primeiras discussões do orçamento participativo. E o que é o orçamento participativo? Eu implantei desde 2009 no nosso governo o diálogo, a discussão das prioridades com a sociedade. Essas prioridades às vezes avançam ou retrocedem à medida que nós temos recursos ou não temos recursos para viabilizar aqueles objetivos que a comunidade aponta. Hoje nós teremos o orçamento participativo na região ali da Astúrias, no Grêmio dos Servidores Públicos, que abrange toda a região sede do município, toda a região da Astúrias, Tombo, Guaiúba. E é importante que o cidadão serão 8 que está em reuniões casa, no total, né? Serão 8 audiências do orçamento participativos por macro-regiões e amplamente divulgadas. Nós tivemos panfletagem esse final de semana, entrega de convites ao sindicato dos síndicos, dos zeladores, a todos, porque é importante a participação da sociedade, até para que a sociedade compreenda por que aquele serviço que foi apontado como prioridade foi realizado ou não foi realizado e quais os motivos. E se ele continua sendo a prioridade do próximo ano. Nosso governo tem conquistado muitos recursos, mas nós tivemos em 2013 um problema muito grave que foram os precatórios, né, que nos pegou despreparados, uma vez que você faz uma previsão de um ano para o outro de orçamento e se muda alguma coisa no meio do caminho, isso não está previsto e foi o que aconteceu. Nós tivemos uma ampliação, né, das nossas dívidas com pagamentos e o que são precatórios. São dívidas que foram realizadas pelo município em períodos com questão de questões trabalhistas, desapropriações, fornecedores ou prestadores de serviços que não foram pagos, então as pessoas entram judicialmente, ganham. Nós tivemos agora recentemente uma vitória que foi conseguir em primeira instância o reconhecimento pela justiça local de um precatório da Vega Sopave de 150 milhões de reais, que este pagamento estaria incorreto, o cálculo estaria incorreto. Nós temos um precatório de mais de meio bilhão de reais, isso é metade do nosso orçamento. Isso fez com que vários investimentos que estavam previstos no ano passado deixassem de existir, porque eu tive que apertar os cintos. Hoje a gente fala que nós, além de apertar o cinto, nós estamos nos definhando, porque a gente teve que fazer mais economias do que nós deveríamos ter feito, comprometendo inclusive alguns serviços. Mas isso não impediu que nós fizéssemos a política municipal salarial, porque eu sempre deixei reservado o que é do servidor, sempre deixei reservado o que é de manutenção da máquina pública. Se tem uma coisa que eu posso dizer, eu nunca atrasei um dia de pagamento na pior situação financeira do Guarujá, que foi 2009 e 2010, quando a casa não estava em ordem. À medida que eu fiz o programa Fazendo Mais com Menos, que nós mudamos a cultura interna da prefeitura, nós conseguimos potencializar os recursos e mudar a gestão. Hoje nós tivemos essa situação com a greve de professores, que foi uma greve política. Tanto é que a proposta que eu apresentei inicialmente foi a proposta que foi votada. Não houve alteração, com exceção da criação de abono, que foi fruto de muito esforço, de muita luta, porque eu nunca negociei com carta na manga. Eu sempre negociei com os dois sindicatos de maneira muito transparente e aberta, e todos tiveram, ao longo desses anos, a condição de ter seus reajustes muito superiores à inflação. E este ano era o ano da correção do estatuto, uma vez que eu implantei primeiro o Estatuto dos Professores e depois, em 2013, o Estatuto dos Servidores. Este ano, professores tiveram quase 5, 7, 10% de reajuste nos seus salários base. Professor P1 para ir a P3, para poder chegar ao valor da hora-aula do P3, que era um antigo e último desejo dos professores P1s, e que nós concedemos, tiveram quase 8% de reajuste. Nós demos uma base geral de meio, porque quem teve superior, muito superior acima à inflação ao longo desses 5 anos e meio, teria um reajuste único. Então foram para todos. Eu tinha um vigia que ganhava R$ 598, hoje em 2014 ganha R$ 1.680 de salário base. Eu tinha um guarda municipal que ganhava 900, hoje ganhava 1.500. Eles teriam que ser enquadrados no estatuto no mesmo nível.
houve uma incorreção na hora de publicar a lei, um ficou numa tabela, outro noutra. Então, nós tínhamos que corrigir essas distorções para não ampliar a diferença entre os servidores. Sim. E isso foi feito para os professores, e eu tive que, naquele momento, deixar os servidores estacionados um pouquinho num outro patamar. Agora era a vez dos demais servidores. Então, há momentos que a gente avança um pouco mais e retrocede um pouquinho para que todos ganhem. E foi exatamente isso. Nós chegamos no consenso, né, dialogamos, chamei todas as vezes os sindicatos para discussão, sempre foi minha iniciativa, dialogar. Eu estava dialogando desde janeiro e com as categorias desde 2013 nestas correções e, portanto, o mesmo grupo que encabeçou a greve, que é ligado ao ex-prefeito, que foi secretários, coordenadores, comissionados, eles sabem que essa greve foi só para manipular as pessoas, porque todo professor que tem consciência sabe que a gente sempre vai brigar por um salário mais justo, até porque eu também sou educadora, eu jamais faria algo que não fosse correto, né, para a minha categoria, para a categoria dos servidores, e se há alguém na Baixada Santista que concedeu mais direitos, eu duvido que tenha alguém que tenha concedido mais do que a Prefeitura de Guarujá, que tenha repactuado, que tenha feito as correções e ano a ano implantado cada um dos sonhos que nós discutimos há 30 anos atrás e que eu implementei no meu governo. Então, por isso que eu fui para uma discussão com muita tranquilidade, muita consciência, porque eu sabia que eu não estava lidando com a falta da política pública, eu estava lidando com gente oportunista que queria aproveitar o movimento para desqualificar a luta dos educadores e um movimento político, repito, porque eu passei por momentos muito mais difíceis que eu não tinha dinheiro para um copo d'água, para dar reajuste, né? E eu nunca precisei ter uma greve. Agora, quando eu dei tudo, né, quando a gente implantou todos os direitos, então fica alguns questionamentos, mas isso foi superado porque eu dialoguei o tempo todo e a proposta que permaneceu e que foi conciliatória foi a mesma proposta. Fernando de Maria. Dentro dessa questão, prefeita, a senhora, obviamente, retomando, né, só tem alguma previsão aí nesse sentido de previsão de crescimento orçamentário no próximo ano? Isso é uma coisa. E a segunda coisa, uma das questões que foi até objeto de discussão na Câmara de Guarujá, foi inclusive, é a respeito da CODESP ter efetivamente ter uma base lá em Guarujá, porque há pelo menos foi um estudo que foi realizado pela Câmara, uma evasão de recursos de ISS por parte de empresas que poderiam estar atuando lá em Guarujá, e esse recurso seria repassado, obviamente, para Santos. O município de Santos estaria arrecadando esse recurso. Isso foi muito discutido pela Câmara Municipal. Eu gostaria de saber como é que está essa relação da Prefeitura de Guarujá com a CODESP para essa possibilidade de se implantar aí, ter a CODESP tem um polo também em Guarujá. E se ampliar o orçamento, né? Mas, prefeito, e é uma maneira de ampliar o orçamento. A senhora responde daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu tenho uma notícia para você. O programa Estúdio Letícia agora fica 1 hora por dia no ar com você. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas e aos domingos, das 17 às 18. Não perca, eu espero você.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 18 de agosto. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, entrevistando, com muito prazer, a prefeita do município de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e também o colega jornalista Fernando de Maria, como comentarista do programa de hoje, que deixou, aliás, prefeito, uma pergunta com relação à questão da arrecadação, do aumento da arrecadação em Guarujá, especialmente com a possibilidade de a Codesp ter uma sede do lado de lá, na margem esquerda, no Porto do Guarujá. Nós não contamos inicialmente com esta possibilidade, até porque isso é fruto de muita discussão ainda, tanto é que o município de Guarujá e o município de Santos têm dialogado, as duas secretarias que trabalham a fiscalização da atividade portuária, nesse sentido. Então, a gente já vem fazendo um trabalho. Desde 2010, quando nós lançamos a nota fiscal eletrônica, nós temos ampliado no programa de modernização administrativa da Prefeitura de Guarujá, nós ampliamos o processo de fiscalização de muitas atividades econômicas, dentre elas a atividade econômica do porto. E isto aumentou significativamente. O nosso pessoal hoje tem tido um controle maior dessas operações e atuado firmemente. É uma equipe pequena, mas uma equipe muito ativa, muito atuante, muito comprometida. E eu posso dizer a você que nós estamos trabalhando, os estudos estão sendo finalizados, porque nós só teremos essas projeções e cenários agora ao final do mês de agosto, quando nós finalizamos a parte orçamentária que será ajustada para envio à Câmara. Nós sempre trabalhamos com uma elevação de despesas no nível da inflação, mas nós temos uma outra ação para alavancar receitas, que é o programa do PEMAT, Programa de Modernização Administrativa, que a Prefeitura de Guarujá iniciou em 2010 através do movimento Brasil Competitivo, onde nós conseguimos modernizar vários setores da Prefeitura, inclusive a fiscalização, esta que é de arrecadação, que os meus fiscais trabalhavam em mesas de compensado, de madeirite, quando eu assumi. Não tinha um lugar nem para sentar. Hoje nós temos um ambiente de trabalho diferenciado, com equipamentos, né? E com instrumentos para que a minha equipe possa atuar. Mas ainda é pouco, nós precisamos melhorar mais a estrutura de fiscalização, de arrecadação. Então, o programa de modernização do BNDES, que nós conseguimos entrar, porque colocamos a casa em ordem, nós conseguimos adequar as finanças do município, que não tinha capacidade de endividamento e hoje tem. Então, com este programa, cerca de 20 milhões que nós estamos solicitando, será para fazer a renovação da planta genérica de valores do município, onde nós vamos atualizar a base de cálculo do IPTU e ampliar para aqueles locais que ainda não pagam IPTU, atualizando a nossa base de dados. Nós teremos a condição também de melhorar os sistemas de TI, para garantir uma melhor atuação dos nossos fiscais e também todo o processo de modernização e uso e redução dos desperdícios, né? Então, nós teremos a condição, tanto na saúde, quanto na área financeira, quanto na área de TI e na área de arrecadação, ampliarmos a nossa capacidade para o próximo ano. É com isso que nós estamos contando. Sim. Nós acreditamos que isso vai nos dar um fôlego maior, porque anualmente as despesas crescem porque o cidadão ele solicita a ampliação dos programas sociais. Quando você cria uma creche, quando você implanta uma unidade de saúde, você amplia serviços. E quando você amplia serviços, a gente não tem lucro, né? O município não tem lucro. Ele arrecada para poder manter e oferecer mais. Quando a senhora cria um serviço, a senhora também aumenta o custeio. Você amplia o custeio. E hoje os programas, eles vêm, só que o custeio dos programas é o que a gente questiona o governo, né? Seja do Estado ou governo federal. Então, a gente sempre aceita programas onde os governos nos permitam atuar parceiramente, custeando parte das nossas despesas. Aliás, hoje o município de Guarujá, uma boa notícia, o município de Guarujá ganha hoje mais uma unidade do Bom Prato, prefeita. E daqui a alguns meses deve ganhar uma unidade do Poupa Tempo também? Nós estamos muito felizes porque é uma luta de muitos anos e nós conseguimos o apoio do governo do estado de ter o Bom Prato
E nós tivemos, inclusive, uma visita algumas semanas atrás, né, com o governador, na unidade de Vicente de Carvalho. É o primeiro de Vicente de Carvalho. Eu tenho 2 restaurantes populares com o governo federal, um na Vila Baiana, outro no Santo Antônio, e este primeiro restaurante com o governo do estado, mostrando a nossa capacidade de interlocução com as duas esferas e a importância dos investimentos que Guarujá tem buscado e recebido. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando, serão oferecidas 1.200 refeições para aquela comunidade, serão oferecidos café da manhã e também o acesso à internet, à qualificação profissional, a cursos de profissionalização, no espaço que vai ser multiuso. Então, todo mundo vai ganhar, né? O café da manhã 50 centavos? Isso. E o almoço é R$1. A prefeitura, ela subsidia, né? Ela subsidia toda essa refeição, ela paga parte do valor, como nós fazemos também em relação ao restaurante popular. Os nossos cardápios, tanto ali na região da Vila Baiana, quanto no Santo Antônio, quanto em Vicente de Carvalho, são acompanhados por nutricionistas, cardápio de qualidade, e hoje nós vamos inaugurar almoçando lá no Bom Prato. Às 11h30 será a inauguração, portanto, do Bom Prato de Vicente de Carvalho. E com relação ao poupa-tempo, prefeita? Poupa-tempo, nós estávamos aguardando a finalização da entrega de documentações por parte do Shopping Itapema. Eu sempre quis que o nosso poupa-tempo fosse em Vicente de Carvalho. Nós já temos serviços de cidadania, de emissão de carteira de trabalho, a prefeitura já faz isso, de certidão de nascimento, de cartão do SUS, mas nós precisávamos nos deslocar para Santos para ter acesso aos outros serviços. Então, desde 2010, quando ainda era o Sidney Beraldo, eu levei uma proposta de um mini poupa-tempo, que a gente pudesse ter uma parceria. Aí isso não evoluiu, mas ele foi trabalhando antes mesmo dele sair, para que o secretário que o sucedeu pudesse estar assumindo, eles já estavam trabalhando. Então, um poupa-tempo de um tamanho menor, mas que tivesse todos os serviços que o poupa-tempo regional tinha. O nosso vai atender a Bertioga, vai atender a área continental de Santos e a todos os moradores de Guarujá, num importante espaço próximo do centro comercial da Tiago Ferreira, ali na rua que dá acesso à base aérea, um ambiente muito fácil de estacionar, de se localizar, não precisa atravessar a balsa, né? Então, muito simples e que vai fomentar a economia daquele local. Então, fica todo mundo também aí aguardando. Acredito que nos próximos meses nós já estaremos com o poupa-tempo em funcionamento. Fernando de Maria. Prefeita, passado mais de um mês, término da Copa, e o estádio municipal foi o grande ápice aí, investimentos naquela área. Efetivamente ocorreram alguns atrasos, né, que são naturais por repasse de verbas nesse sentido. Hoje o estádio está plenamente aberto para a população, para realizar as atividades. Como é que está a situação? A própria DG hoje ela vai efetivamente poder voltar aí como é que está a situação lá do estádio hoje para a população nesse sentido, equipamentos de fisioterapia, tudo isso que foi investido nesse Para encerrar, prefeito, um minutinho. Tá bom. Nós estamos no limite. Então, nosso estádio está sediando hoje a Copa de deficientes, né, de pessoas com deficiência intelectual. Tem sido super bacana, e você que está em casa que quiser participar ao longo desses dias, é só acompanhar no site da prefeitura a programação dos jogos. Nós tivemos alguns jogos com a DG, mas como a DG é uma instituição particular, ela vai ter que celebrar algum instrumento para a utilização do nosso estádio. Em relação à academia, a academia ela está super equipada, a fisioterapia também. Nós estamos aguardando as vistorias que são do governo federal para poder torná-la pública, e até porque não se terminou tudo que precisava ser feito no estádio. Então, mas esses 2 equipamentos serão disponibilizados em breve, e a nossa preocupação é a manutenção da qualidade do campo, para que a gente não perca todo o investimento que fizemos. À medida que você abre, sem estar ele todo completo, e até mesmo os cuidados que a gente vai precisar ter, a gente corre o risco de danificar a grama, que hoje é uma grama padrão FIFA. Então, faltando alguns detalhes, porque o recurso realmente que nós conseguimos
era pequeno para tudo que a gente precisava. Então, o estádio ele hoje está em pleno funcionamento para aquilo que a gente sabe que não vai causar nenhum impacto ruim. E no caso da fisioterapia e da academia, em breve estarão disponíveis para toda a população. Muito bem. Prefeita, teríamos mais a conversar, mas você não sabe, somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final. Muito obrigado, prefeita Maria Antonieta de Brito, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, La Scala, Fernando de Maria, a todos. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado, Fernando de Maria, mais uma vez, como comentarista. Obrigado a toda a equipe. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.